quero convidar aqui meu irmão Jonathan. Logo em seguida, a diaconisa Catarine. Aleluia. Quem está vivo, dá um glória para Deus aí. Vamos receber nosso irmão com as palmas para Jesus. A paz do Senhor, igreja, amém? Convido os irmãos a abrirem Lucas 5, versículo 1, por favor. Eu não estou acostumado a pregar ou trazer saudações, eu sou mais de escrever, então se eu ler um pouquinho eu peço desculpas. Vou acompanhar os irmãos através da projeção, tá bom? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, pois sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderará dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E o último versículo: E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, irmãos? Então eu começo essa saudação com esse trecho do livro de Lucas, no qual vemos Pedro e seu irmão, né, André, após uma noite ali fracassada, né, de pesca. E eles ali preocupados, né, porque estavam em busca do sustento da sua casa, e ali nada conseguiram pescar. Mas o plano de Jesus ali com eles não era para que fossem apenas pescadores de peixes, e sim algo muito maior. Então aparece um mestre da palavra de Deus, mais especificamente o próprio verbo da vida, aquele que é o caminho, a verdade, a vida, a luz que resplandece sobre as trevas, pregando ali perto do lago de Genezaré. E ali, com uma multidão à sua volta, centenas de pessoas cercando Jesus, ele avista ali 2 barcos. E no meio de tudo aquilo, de toda aquela confusão, Jesus viu ali 2 barcos já com pescadores lavando suas redes após uma noite terrível de pesca, de trabalho. Então Jesus se aproximou, entrou num barco que pertencia a Simão Pedro, sentou-se e daquele local começou ali, do barco, a ensinar o povo. Eu fico pensando, né, o que pode ter passado na cabeça de Pedro, que naquele momento era apenas a segunda vez que Pedro tinha visto Jesus, né? A primeira é retratada em João 1, versículo 41 e 42, quando André leva Pedro a Jesus e fala ali, é o Messias. E Jesus fala para Pedro, né? Até então Simão, seu nome não será Simão, será Cefas, rocha, Pedro. O que Pedro pensou, né? Porque para o povo judeu, o Messias viria como guerreiro e não como cordeiro. Ele viria como o leão da tribo de Judá, e não apenas um mestre que ensinava e realizava milagres. E o melhor, assim que acabou aquela aula para aquele povo, Jesus ordena a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance a tua rede. E Pedro, sendo Pedro, turrão, contestador, conforme a gente vê em diversos versículos, ele diz: mestre, já trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Ele contesta Jesus ali. Entretanto,
Mesmo após contestar, ele obedece e diz: porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. E lendo isso, reflito aqui, creio que aqui na igreja, ou eu digo por mim mesmo, né, quantas vezes a gente não contesta, né, uma ordem de Deus, a gente pede fala assim: Deus nos confirma 1, 2, 3, 4 vezes, sendo que Jesus está falando: faça, ore mais, me procure mais, se segue do mundo, abre o seu coração, abre os seus ouvidos para aquilo que eu digo. E a gente precisa entender que quando Deus ordena algo, quando Deus fala a ti, não vai existir confusão, não restarão dúvidas, e sim haverá paz aqui dentro, nos nossos corações. E Ele pode estar falando com você através dessa mensagem, pode ter falado com você mais cedo, talvez você tivesse desanimado para vir ao culto, mesmo assim você está aqui presente, procurando Ele. E tudo isso, todas as adversidades que a gente passa, dores, lutas, imprevistos, tudo isso calhou para a gente estar aqui, como calhou para Pedro estar no barco. E continuando nesse texto, após Pedro e seu irmão jogarem a rede, tamanha pesca, que suas redes começaram a se romper. Então começaram a fazer sinais para os companheiros do outro barco, para que pudesse ajudá-los naquela pesca. E ali ambos os barcos se encheram de peixe. Simão, presenciando aquela cena, prostrou aos pés de Jesus e disse: afaste-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Quantos aqui, e eu me incluo nisso sempre, já se envergonharam dos seus pecados e quiseram por algum momento desistir da caminhada? Jovens que já pensaram em desistir da mocidade. Isso acontece com todos nós, período de deserto, período de esfriamento. Pedro disse ali envergonhado: afaste-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Paulo disse: eu sou o pior dos pecadores. Todos nós temos pecados. O que vai diferenciar é que a gente busca se santificar, para que no momento certo Deus possa escrever, né, o nosso nome no livro da vida. Complementando esse texto de Lucas, ele finaliza com Jesus dizendo a Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Como Jesus transformou um pescador de peixes, pecador, turrão, mas que aceitou Jesus em sua vida, Ele pode te transformar se você aceitar a presença dEle. E para finalizar essa breve mensagem, em Apocalipse 3:20, é um versículo que eu sou apaixonado, está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se alguém aqui escutar Cristo batendo em sua porta, não desperdice essa oportunidade de Jesus te chamando para uma vida diante da presença dele. Assim como Jesus se fez presente na vida de Pedro, ele se faz presente em sua vida. Mas ele não arromba portas, ele bate e ele espera que você o aceite e compartilhe com ele a ceia que ele tem preparado. E finalizando essa saudação com um breve conselho: assim como Pedro permitiu a entrada de Jesus em seu barco, não desperdice a batida na sua porta para que ele faça morada em ti. Amém, e agradeço a oportunidade. Maravilha! Agora Deus faz de nós pescadores de homens, não espantadores. Fala para o teu irmão aí, que está do teu lado. Há quanto tempo você não tem convidado uma alma para vir nesse culto? Há quanto tempo